Nós vamos hoje começar uma sequência nova de estudos com uma característica um pouquinho diferente e que é também já mais um marco no nosso processo de definirmos uma identidade para o culto da noite que pudesse ter uma característica bem mais pastoral e até evangelística. Então, você precisa estar atento a isso para você entender. Nós temos dois cultos, pela manhã e pela noite, e a gente entende que, às vezes, você vem pela manhã, né, e se sente edificado e não sente necessidade de retornar à noite. Não há nenhuma, da nossa parte, como liderança da igreja, uma expectativa que os membros da ABAI venham de manhã e venham à noite. Quem pode vir é ótimo. Pastor, eu tenho uma agenda que me permite, eu estou tranquilo, né? E eu vou de manhã e quero voltar à noite. Ótimo. Mas se você prefere, né, por uma questão de rotina e de identificação, vir em um dos dois horários, você está livre para optar pela noite ou pela manhã. Agora, o que acontece é que nós temos percebido, né, na experiência, que é mais fácil, às vezes, trazer um amigo, um conhecido nosso, no culto da celebração da noite, com esse desejo de termos, talvez, né, fazer uma aproximação, né, entre essa pessoa e a igreja. É mais fácil fazer isso do que dizer para eles: vamos de manhã comigo à igreja às 10 horas. Você acorda aí por volta das 9, né? Toma um café e vem com a gente. Ele talvez tenha pensado: não, domingo de manhã eu quero acordar sem pressa, né? Sem compromisso. Então, o que a gente já conversou lá na liderança alguns meses atrás? A gente vai dar uma característica um pouco mais celebrativa no culto da noite, com temas que possam permitir, né, temas de pregação e de mensagem que possam permitir ser um argumento de estímulo a mais para convidar as pessoas para virem à igreja com esse desejo de darmos testemunho, de evangelizarmos. Então, o culto da noite vai ganhar essa característica um pouco mais daqui para frente. Quero lembrar você que a nossa ênfase para o ano que vem é uma ênfase um pouco mais evangelística. E que a ênfase deste ano é uma ênfase de convocação para que a gente possa pensar em serviço, em como podemos usar os nossos dons, talentos para servir. Por isso surgiu, inclusive, a ideia da feira. A ideia da feira é criar uma feira de serviços, porque essa é a nossa ênfase este ano. Bom, estou dizendo isso por quê? Porque o nosso tema, agora, nesses próximos domingos, é um tema de característica que nós diríamos um pouquinho mais doutrinária. Então, durante os domingos pela manhã, nós vamos estudar a doutrina do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. E vai ter essa característica, inclusive, né, que eu quero já anunciar e pedir a você, de interação, de participação. É um culto, é um estudo bíblico, não é a classe DBT, porque você já teve classe DBT, mas a gente quer que essa temática ela permita, né, a sua participação mais ativa, mais interativa, de forma que a gente vai sempre, em alguns domingos, não talvez em todos, abrir uma oportunidade, inclusive, para que você possa trazer uma questão em público ou escrever num pedaço de papel, talvez, né, mas que a gente possa tratar de algumas perguntas que, porventura, possam estar surgindo ao longo do estudo. Ok? Então, o tema da manhã, nesse momento, passa a ser um tema distinto do da noite. Em alguns momentos, talvez durante a nossa agenda do ano que vem, a gente vai ter o mesmo tema da manhã e o mesmo tema da noite. Mas, como nesses próximos 2 meses, não. O tema da manhã será um e o tema da noite será outro. Agora, em outubro, nós vamos falar sobre desintoxicando a alma. Esse é o tema da noite. E por que esse tema? Porque talvez a gente possa ter um amigo, um parente, alguém que não está se sentindo bem, diz: olha, a minha igreja, então estamos lá estudando a Bíblia sobre esse tema. Como é que a gente desintoxica a alma da gente? Porque, às vezes, o corpo está intoxicado, mas não basta resolver, né, com medicação o mal-estar do corpo, porque ele só está dando sinais de alguma coisa que é mais interior, é na alma. E nós vamos convidar alguns pastores, né? Temos aí o pastor Willy, que vai estar conosco domingo que vem, não sei se a irmã Anny sabe, mas nós convidamos o pastor Willy, vai estar conosco aqui domingo que vem, o pastor Renato. Então nós vamos convidar alguns pastores para que eles possam nos ajudar a explorar esse tema aqui junto com a igreja nos domingos da noite. Mas eu estarei com os irmãos tratando desse outro tema, o movimento do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Eu botei só o primeiro título de Atos, depois os irmãos vão também entender por quê. Mas essa ênfase. A pergunta é: por que a gente vai estudar
sobre o tema do Espírito Santo. Por uma razão, por uma ou duas razões. Primeiro, porque este tema tem tudo a ver com a ênfase deste ano e do ano que vem. Qual é a ênfase desse ano? Serviço. Nós temos 3 palavrinhas-chave, deixa eu situar bem os irmãos nisso: anunciar, ensinar e servir. Essas 3 palavras-chave definem a nossa filosofia, a nossa visão ministerial, estão sintetizadas nessas imagens aqui atrás. Nós, o ano passado, 2017, 2018, trabalhamos o tema do ensino. E nós pensamos sobre discipulado, de que nós estamos aqui para sermos discípulos de Jesus, e essa foi a nossa convocação. Qual era a nossa ênfase? Oração, leitura da palavra de Deus, refletir sobre a pessoa e o ministério de Jesus. E agora a gente passa para o tema serviço. E qual é a nossa ênfase? A gente aprender como Jesus a servir, a identificar os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos, o nosso tempo, e a pensar diante de Deus como é que eu passo para que os meus dons e talentos possam estar à disposição da igreja, E aí, a nossa ênfase é serviço. E aí o Espírito Santo é quem nos dá o quê? Os dons. O Espírito Santo é quem nos dá os dons. E a gente vai então estudar o Espírito Santo para pensar sobre isso, sobre nossos dons, nossos talentos e como o Espírito de Deus pode usar isso. Agora, o ano que vem nós vamos falar sobre anunciar Cristo. E aí, o Espírito Santo também é uma outra doutrina e um outro tema fundamental. Eu não sei se você tem essa percepção, vou ilustrar com uma metáfora que me ocorreu. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela contém um registro da revelação que Deus faz de si mesmo. E esse registro traz conselhos para a nossa vida. Esses conselhos, que são o registro da vontade de Deus para a gente, eles estão ali ilustrados na vida da história de Israel, na vida de homens e mulheres de Deus com quem Deus chamou, convocou e tratou de um modo especial. Mas em alguns momentos esse registro também ganha, especialmente no Novo Testamento, na pena do apóstolo Paulo, uma característica normativa. Então Paulo traz orientações mais assim, assertivas, do tipo faça isso, faça aquilo, Ele diz, deixar a mentira, trabalhar para que você possa ter com que repartir, cuidado com o que você fala. Mesmo nos evangelhos nós temos também falas de Jesus muito assertivas, proposições que ele apresenta dizendo, orai pelos vossos inimigos. Então há verdades que estão ilustradas na história das pessoas, na história da igreja, e há verdades que nós precisamos refletir sobre elas que estão ilustradas como mensagens claras, vozes de comando, mandamentos para a nossa vida. Nesse sentido, imagine a Bíblia Sagrada como uma despensa. E ela tem tudo o que a gente precisa. Tem os mantimentos, tem os produtos, não é? E tudo orgânico, gente. Ou seja, coisa de primeira qualidade, Está tudo ali. E condimentos. Mas imagine que um homem ou uma mulher vá preparar algum alimento, abra essa despensa, olhe para ali e vê tanta coisa interessante, mas assim, diz, eu não sei como é que eu trabalho com esse condimento. Será que fica bom ou não fica? E a nossa tendência, então, quando a gente está diante de tantas possibilidades, é trabalhar com aquilo que a gente já conhece e se sente seguro. E deixar para depois, ou deixar para que um outro momento, talvez com a ajuda de uma pessoa, a gente possa usar os outros, por exemplo, os outros temperos, outros condimentos, porque a gente tem receio de arriscar e não ficar bom o resultado, do nosso prato, e a gente sempre tende a ir para aquilo que é mais seguro. A doutrina do Espírito Santo, de um modo geral, e eu não sei qual é a sua experiência pessoal, eu falo de um modo geral, durante muito tempo foi uma doutrina deixada para ser comentada em alguns momentos raros da igreja. E a razão para isso é porque houve um momento da história das igrejas históricas, e as igrejas históricas são quais? Batistas, presbiteriano, Assembleia de Deus, que também é uma igreja histórica de pentecostalismo clássico, mas houve momentos, especialmente nas igrejas históricas, e aí Batista, presbiteriano, igreja evangélica congregacional, entre outras, em que o assunto do Espírito Santo pegou fogo, quase que literalmente. Na década de 70, um movimento que ficou conhecido como movimento de avivamento ou de reavivamento,
e que deu origem ao que, do ponto de vista histórico e até acadêmico, ficou definido como movimento pentecostal. Muitas igrejas, por causa da doutrina do Espírito Santo, racharam. Eu cresci na minha igreja em alguns momentos em que o meu pastor ensinou sobre o Espírito Santo, era o ensino que tinha uma clara função, e hoje eu consigo compreender claramente isso, uma clara função de profilaxia, como se fosse uma vacina. Ele queria dizer para a igreja o seguinte: cuidado com os seus amigos de igrejas pentecostais, os movimentos pentecostais novos, porque isso pode confundir a sua cabeça, né? E todo o ensino do Espírito Santo ficou reduzido a convencer a gente de que os batistas estavam, né, de posse da interpretação correta no que diz respeito a batismo, revelação, línguas estranhas. E a gente nunca ampliou muito o assunto do Espírito Santo. Sempre quando ele era mencionado, vinha esse tom de prevenção, né? E eu me lembro de crescer num movimento evangélico que nós tínhamos na escola, em que nós evangelizávamos na hora do recreio. Eu fui muito influenciado por um movimento evangélico para-eclesiástico chamado Aliança Bíblica Universitária do Brasil, um movimento interdenominacional, e na escola, no ensino médio, eles eram identificados como ABS, Aliança Bíblica Secundarista. E aí eu me associei a esse movimento, que era um movimento interdenominacional, e os meus amigos com quem eu tinha na escola, no ensino médio, eram pessoas que eu conheci, tinha amizade. E o que nós fazíamos? Basicamente, nós nos reunimos durante a semana para preparar um estudo bíblico, alguma coisa bem simples, né? E orávamos pelos nossos colegas e nos reuníamos pelo menos uma vez por semana na hora do recreio. Então, um deles levava o violão. Na hora do recreio, nós tínhamos 15 a 20 minutos, né? Fazíamos o lanche naquele dia rápido, ou nem lanchávamos, e nós íamos para o pátio da escola tocar violão, chamávamos os nossos colegas, e era uma coisa bem informal, os cânticos, né? E um de nós ali do grupinho lia um texto bíblico e fazia um estudo bíblico. Era isso que nós fazíamos, né? E tinha gente da Assembleia de Deus, tinha gente da Presbiteriana, tinha gente de comunidades cristãs evangélicas, que é um movimento que vem depois, né, desse movimento de renovação pentecostal, e que inclusive atingiu a Igreja Católica, o movimento carismático católico, não é, também. E a gente fazia isso lá. E eu me lembro, então, né, de que a gente tinha muito cuidado, que quando o assunto era o Espírito Santo, a gente não entrava nessa discussão, porque a coisa ia pegar fogo, né? E eu me lembro que, às vezes, informalmente, a gente vai criando amizades, né? E a gente vai criando estima pelas pessoas. E aí você, né, sai para lanchar na hora do recreio nos outros dias, você encontra esse amigo, às vezes é da sua classe, da sua turma, às vezes é de uma turma acima, uma turma abaixo. Não é? Foi nessa época, inclusive, abre parênteses, que eu conheci a Renata, não é isso? Foi lá que a gente se conheceu como colega, ficamos amigos primeiro. E aí, de vez em quando, tinha esse assunto: você é batizado com o Espírito Santo? Pronto, essa era a pergunta que deixava exatamente isso. Vai dar BO, não é isso? Vai dar boletim de ocorrência. Então, durante muito tempo, o ensino sobre o Espírito Santo foi evitado, porque gerava algum tipo de polêmica, gerava algum tipo de embaraço. Durante muito tempo, quando algum irmão na igreja dizia: vamos fazer uma reunião de oração, acendia uma luz vermelha de alerta. Começa com esse negócio de reunião de oração. E daqui a pouco estavam falando em línguas enroladas. E aí, pronto, né? Havia essa preocupação toda. Nós vamos até tratar de algum assunto, porque o livro de Atos fala disso, mas não é a minha preocupação fazer uma abordagem desse tema com essa preocupação. Essa não é mais, inclusive, uma preocupação no coração, de um modo geral, dos pastores. Tanto os tradicionais quanto os pentecostais, ou melhor dizendo, as igrejas históricas, quanto as igrejas que vieram depois, identificadas mais com esse segmento pentecostal da doutrina do Espírito Santo, houve uma aproximação. E é uma coisa interessante: a Assembleia de Deus, durante muito tempo, foi o representante oficial de todo o movimento pentecostal, né? E o fato é que a Assembleia de Deus hoje detém uma das editoras de maior publicação teológica. Disputa, não sei se quem que ganha em termos de títulos, né, com a Edições Vida Nova, que é uma editora, não é, também que preza muito por publicações de cunho teológico.
Então, livros geralmente caros, grossos, né, com muita ênfase teológica. Mas a Assembleia de Deus se tornou. E, inclusive, né, entre as outras denominações, se destacou na que a gente chama Escola Bíblica Dominical. Boa parte da literatura, né, de escola dominical da Assembleia de Deus é rica, é vasta, com muitas opções, e eles acabaram brigando. Mas, inicialmente, acabava-se essa história, era mais ou menos assim. A conversa sobre se você tem batismo do Espírito Santo era mais ou menos assim. Não, vocês batistas, eu reconheço, vocês têm muito zelo pela Bíblia, né? Mas falta um pouco do Espírito Santo. E a gente dizia, a gente até vê que vocês têm muita ênfase do Espírito Santo, mas falta muita Bíblia aí, né? Então essa era a nossa conversa no final. Hoje já não se pode dizer tanto isso, nem de um nem de outro, né? Mas nós precisamos entender, sim, a doutrina do Espírito Santo. Por quê, gente? Porque a igreja é um movimento do Espírito Santo. A igreja é um movimento espiritual. E a compreensão da pessoa do Espírito Santo, a compreensão das possibilidades de manifestação do Espírito Santo, precisa ser objeto da nossa reflexão, para que a gente não fique como essa pessoa que abre uma despensa com tantos recursos para fazer uma comida de um tempero especial, mas por falta de um pouco mais de estudo e reflexão a gente evita. E por evitar, a gente acaba perdendo um pouco, não tem nada a ver com salvação, mas perdendo um pouco, né, deste tempero que a gente não deveria perder. Então, essa é a nossa expectativa com esse tema. Por que a gente vai estudar o Espírito Santo? Porque tem tudo a ver com o serviço e tem tudo a ver com a igreja e com o movimento da igreja, sobretudo esse que nós queremos, no ano que vem, promover, esse movimento de evangelização, de anunciar o evangelho e de alcançar as pessoas para Cristo. Ok? E é nessa direção que a gente vai estudar esse tema. Muito bem. Como eu disse, eu quero que você participe, né, interagindo, e eu não coloquei propositalmente os textos de referência para que você possa abrir a sua Bíblia. Senão a gente até esquece de trazer a Bíblia para a igreja daqui a pouco, né? Então vamos lá, vamos começar. Quando a gente abre o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos do início ao fim várias referências à pessoa do Espírito Santo. Nós vamos hoje aqui numa introdução ler alguma dessas referências, identificá-las. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás e já começar a falar de que a pessoa do Espírito Santo, essa presença e este movimento que a gente reconhece no Novo Testamento, e especialmente muito bem caracterizado no livro de Atos, do Espírito Santo de Deus, ele foi prometido. Há dois momentos em que Jesus fala da presença do Espírito Santo de Deus. Primeiro ele fala, segundo o registro de João. E aí nós temos essas referências. Vamos abrir a Bíblia para dar uma olhadinha nelas, ok? E eu peço a sua participação, aqueles que desejam, gostam, né, para fazer a leitura. Por exemplo, ali, João capítulo 14, verso 16. Uma outra pessoa pode nos ajudar com a leitura de João capítulo 15, também no verso 26. Claro, capítulo 14, 15, capítulo 16, Jesus fala muito sobre o Espírito Santo. Eu estou citando um texto ou outro para servir de referência, e depois, se você quiser, né, você leia o capítulo 14, leia o capítulo 15, há outros versos, como o verso 9, ali do 14, há outras referências do Espírito Santo. Eu destaquei algumas ali para servir de ilustração dessa fala de Jesus sobre a pessoa do Espírito Santo. Então vamos ver o que diz João 14, verso 16. Quem tem essa leitura aí pode ler, por favor. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Então é uma referência ali. Jesus diz, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai nos dar esse outro conselheiro, né? E quem é esse outro conselheiro? É o Espírito Santo. Capítulo 15, verso 26. Chegar ao Auxiliador, o Espírito da verdade, Pai, Ele falará a respeito de mim, e sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. Então, Jesus está dizendo que Ele quem envia, né? Verso 7 do capítulo 16, o verso 13 também, ele está ali de 7 a 13, né? No capítulo 16 de João. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou.
Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Então, olha que coisa interessante. Jesus está dizendo que ele vai enviar, e ele vai rogar ao Pai, e ele vai, né, subir à presença do Pai, e aí quando ele subir à presença do Pai, o Espírito Santo vai vir. Claro, né, a gente não vai explorar esse tema ainda aqui, mas eu já vou levantar algumas questões para que você até talvez faça uma leitura, pesquise um pouco sobre isso. O Espírito Santo não estava entre nós? Está no céu? Né? Jesus tem que subir para ele descer. Como é que é isso, né? E esses são aspectos interessantes. Agora há pouco, o Marco estava falando sobre esse pensamento que é muito comum quando a gente começa a caminhar na vida cristã, garoto novo ainda, talvez ali junior, adolescente, até talvez alguns adultos, e começa a ouvir falar do Espírito Santo e da Trindade, Deus Pai, Deus Filho. A gente começa a pensar, porque esse é o tipo de raciocínio, né, nosso, numa hierarquia. O Pai, aí a gente bota assim na cabeça, mentalmente, né? Abaixo dele o Filho, e abaixo do Filho o Espírito. A gente pensa com aquele organograma organizacional típico, né? O chefe, não é isso? O gerente, tá certo? Não é isso? E o executivo lá embaixo, que é o Espírito Santo, o que está na ponta de frente lá do negócio, não é isso? Mas esse é a gente projeta sobre a doutrina da Trindade um pensamento organizacional, né, sistêmico, hierárquico de uma época, mas que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina, né? O que ao longo da história da igreja, isso há muito tempo, lá desde o século V, século VI, século VII da igreja, em que se discutiu muito sobre isso, o entendimento é de que eles são três pessoas, né, distintas, mas ao mesmo tempo elas compõem uma unidade, né? É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. A cabeça e mente humana, nossa, e especialmente nós que somos recebemos a herança cartesiana, iluminista, de pensar tudo assim em partes, né? Decompomos tudo em partes, não é isso? A gente costuma pensar de maneira distinta e tem dificuldade de entender isso. Um dos teólogos, e alguns teólogos usaram essa expressão, e o Darson, né, estava me lembrando, né, da pericorese, é uma expressão grega, dos pais da igreja, os mais antigos, e um deles, esse Gregório, enfim, não me recordo, fiz uma rápida pesquisa para relembrar do tema, mas o fato é que um dos pais da igreja identificou numa dança infantil da época, né, e aí daí essa expressão pericorese, uma representação do que seria esse movimento espiritual da Trindade. A dança de crianças, elas davam as mãos e dançavam, cantando uma musiquinha de mãos dadas, e uma ficava no meio lá, também dançando. Então tinha uma no centro, e as outras em volta dançando mão dada. E a certa altura, a do centro sai, vai para a roda, e o que está na roda salta a mão dos amigos e vai para o centro. E aí um dos teólogos, pai da igreja, disse, é assim o Espírito Santo. É assim a Trindade. Né? A Trindade está numa pericorese, numa dança espiritual, ao longo de toda a revelação e até hoje. Então há um momento em que o Pai entra em cena, né? E aí ele sai. Aí é o momento em que o Filho entra em cena. E aí ele sai. Há um momento em que o Espírito entra em cena, o Espírito Santo. E ele sai. E ele diz que essa é uma ilustração. Estão em pé de igualdade, estão compartilhando amor e a alegria entre eles, né? E em algum momento dessa, entre aspas, dessa dança da Trindade, um deles assume um papel protagonista. E é assim que a gente tem que entender, né? Então, a gente tem esse papel protagonista do Pai, né, em que é identificada essa presença de maneira mais notória na narrativa do Velho Testamento, é o Criador, é o Pai, mas aí quando vem o Novo Testamento, é o Filho que entra, né, em cena como protagonista desse processo de Deus, um só, uma unidade se revelar, e aí quando Jesus sobe ali a presença do Pai, quem que entra em cena? A presença do Espírito Santo. Então, Jesus começa em João falar. A segunda ocorrência da fala de Jesus se dá provavelmente antes da ascensão ali no povoado de Betânia, perto de Jerusalém, 40 dias depois da sua ressurreição. E aí, vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder e serão minhas
Então, em Atos capítulo 1, versículo 8, nós temos essa a promessa de Jesus e é a segunda referência. Porque você tem os lábios de Jesus, o registro da fala de Jesus em João. E agora você tem, em todo o Novo Testamento, o segundo momento em que se registra uma fala de Jesus sobre o Espírito Santo. Então, em dois momentos, no texto do Novo Testamento, nós encontramos Jesus fazendo uma referência ao Espírito Santo. No Evangelho de João, embora também lá em Lucas tenha, né? Mas de modo claro ali também na narrativa de Atos, capítulo 1, versículo 8. Há uma clara ligação entre a pessoa do Espírito Santo e a grande comissão. Alguém já disse que Atos 1:8 é o texto central da toda a narrativa do livro de Atos. Então é como se esse texto tivesse ganhando um destaque, Lucas, né, caprichasse na hora de escrever, né, você sabe que o capítulo e os versículos não estão lá, mas na hora de escrever, a maneira como Lucas constrói a narrativa bíblica dá um destaque em Atos 1:8, como se fosse um versículo-chave para você compreender tudo que ele conta depois no livro de Atos. Por quê? Porque quando você pega a leitura do livro de Atos e você começa a ler, o que vai acontecer? Lucas vai descrever como o evangelho sai de Jerusalém, alcança a Judéia, alcança Samaria e alcança até os lugares mais distantes, que a gente chama de confins da terra, né? Os lugares mais distantes da terra, conforme Atos 1:8. E na época, esse lugar mais distante, qual que era? Roma. Quando termina o livro de Atos, onde Paulo está? Roma. Nós vamos saber depois que, através das cartas aos romanos, da carta aos romanos, ele queria chegar num lugar ainda mais no confim da terra ainda, não é isso? Queria chegar na Espanha, e há quem diga que ele chegou aí na Espanha com o apoio da igreja romana, né? O fato é que este texto já deixa clara de que essa presença do Espírito Santo, e olha, essa descida do Espírito Santo na fala de Jesus, é uma expressão chave em tudo que Lucas registra depois. De forma que alguns estudiosos, alguns pensadores e teólogos dizem até que o título do livro está errado. O título do livro deveria ser Atos do Espírito Santo. Alguém botou Atos dos Apóstolos, mas não são os atos dos apóstolos, são os atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos e dos crentes e da comunidade cristã da época. Por isso, a minha proposta aos irmãos é que a gente possa pensar sobre esse movimento do Espírito Santo a partir da leitura das histórias e das narrativas de manifestação do Espírito Santo no livro de Atos. E no livro de Atos, porque o livro de Atos é o livro da história da igreja nos seus primeiros dias. Vamos ler capítulo 2 agora, os versículos de 1 a 4. E aí eu quero ler com vocês. Acompanhe a leitura aí. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E vieram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Muito bem. Então, João e Atos 1:8. Uma fala de Jesus. Eu vou para o Pai e o Espírito Santo desce. Quando? Não disse. Não marcou dia, não marcou hora, mas deixou a recomendação. Fique em Jerusalém, permaneça em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos dessa presença poderosa, dessa virtude extraordinária do Espírito Santo. Eles estão em Jerusalém, de tempo em tempo se reunindo. Mais ou menos, diz o texto, em torno de 120 pessoas. Maria, a mãe do seu está ali, seus irmãos, os meios irmãos de Jesus, Tiago está ali, os 12 apóstolos, e você sabe que eles àquela altura já tinham substituído Judas Iscariotes, depois de orar e lançarem sorte por Matias, então recompôs o colegiado de 12 apóstolos com Matias, enfim, eles estão ali. E aí o texto diz que é de repente.
Estavam reunidos, a igreja reunida. E eles estão se edificando. Capítulo 1 diz que eles estão orando, eles estão conversando sobre a vida da comunidade. Certamente existe o que fica mais claro no capítulo 2, aquela ajuda mútua, né? De apoio mútuo, de cobertura espiritual, material, de incentivo emocional. Né? E de repente, no meio lá daquele momento, reunidos, um som de vento começa a invadir o ambiente. Interessante. O texto não diz que havia vento, mas havia o som de um vento. É como se nossos operadores de som liberassem um som de vento, soprando. E a gente ia, num primeiro momento, talvez distraidamente, olhar à volta e ver se tinha uma janela aberta, né? E o que está acontecendo? Eu ouço o som. E aí, de repente, uma manifestação, né, de uma imagem de uma labareda de fogo. Primeira vez que eu li esse texto, ou que eu ouvi, e como língua de fogo, eu pensei na língua da boca. Você vê, né? Até porque logo depois eles vão falar cada um idioma diferente. E aí na minha cabeça infantil, eu imaginava uma língua desenhada, não é isso? E pousando na cabeça de todo mundo, e aí todo mundo falando, né, em outro idioma. Mas não é isso. Essa língua é uma labareda, ok? É uma expressão, uma labareda, né? uma chaminha, não é igual aquela chamazinha da vela, né? Uma coisa assim, e que se distribui sobre a cabeça das pessoas. De novo, não é um fogo que queima, embora lembrasse uma outra experiência lá no Velho Testamento em que o fogo aparece, mas não queima. Qual é a experiência? Da sarça, né? Com Moisés. A sarça se queima, mas não se queima. Uma aparência do fogo. O fogo se torna símbolo também do Espírito Santo. E aí, de repente, eles estão tomados de uma espécie de êxtase espiritual e eles começam a glorificar a Deus e tomados de um sentimento de alegria e de louvor, começam a glorificar e a dizer: Deus é grande, Deus é grandioso, Deus é digno. Por que eu digo que é mais ou menos isso? Porque diz o texto na sequência que o pessoal que está passando em volta de outras nacionalidades começa a escutar, né, eles falando das grandezas de Deus. É isso que diz o texto mais à frente. E cada um começa a escutar no seu idioma. E aí a quem passa diga: esse pessoal, mas não é nem meio-dia, já beberam de transbordar. Eles estão falando: o que é isso? E aí Pedro vai tomar a palavra, não é isso? E o que o Pedro vai dizer um pouco mais à frente? Você lembra? Não é? Então, vamos ver, verso 14 do capítulo 2. O que Pedro vai dizer? No verso 14. Ele começa a dar uma explicação. E o que ele diz? Pode continuar lendo, irmão Eugênio. Isso. Pode continuar. Só até aí. Obrigado, meu gente. Só até aí. O que Pedro faz? Pedro se levanta e diz: ninguém aqui bebeu, gente. Está todo mundo sóbrio. Essa manifestação que surpreendeu a nós e vejo surpreendeu vocês, é como se ele dissesse mais ou menos isso, é o cumprimento de uma profecia. E é interessante que naturalmente ele havia sido instruído por Jesus, porque ele faz uma referência ao Velho Testamento. Ele não diz assim: não, isso aqui aconteceu porque Jesus, conforme registrou João, não é? Porque Jesus, antes de subir aos céus, falou com a gente que isso ia acontecer. Não, Jesus falou. Mas Pedro, certamente instruído por Jesus, né, e iluminado pelo Espírito Santo naquele momento, lembra de Joel. Né, presta atenção, quem está ali passando, né, e vendo aquele movimento, é como se ele estivesse numa varanda,
né? E aí o pessoal está passando assim na rua, bem encostadinho dessa varanda, está vendo esse movimento, essa manifestação de glória a Deus, isso chama atenção e começa a ver o buchicho da vizinhança. Esse pessoal bebeu. O que acontece? Naquele movimento ali, Pedro diz, olha, atenção, atenção, e todo mundo para olhar, e ele diz, olha, o que aconteceu é que se cumpriu a profecia de Joel. Certo? É Pedro, preste atenção, quem interpreta para a gente o fenômeno como sendo o cumprimento de Joel. Então, não sou eu que estou dizendo. Nenhum outro autor está dizendo, eu acho que o que aconteceu em Atos 12 tem a ver com Joel. É o apóstolo Pedro quem está interpretando para mim e para você. É Pedro quem está dizendo, isso que está aqui é o cumprimento de uma promessa do Antigo Testamento pelos lábios do profeta Joel. E aí a gente vai para Joel, que Pedro cita aí, irmã Gina leu. O que diz Joel? Vou resumir. Joel diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí fala de faixa etária, não é isso? Jovens e velhos. Mas também fala de condição social, só que a gente não percebe, não é isso? Servos e servas. Servo e serva não é no mesmo sentido que a gente usa aqui, o Pedro é um servo, né? Uma Terezinha serve tanto. É servo escravo, empregado, escravo. Então ele está dizendo que o Espírito Santo seria derramado e independente de gênero masculino, feminino, independente de faixa etária, né? Garoto novo ou um ancião, e independente da condição social. E aí, talvez trazendo bem mais perto da nossa experiência, ele podia ser pastor ou podia ser o sujeito que cuida do som, do estacionamento, que não prega, que não canta, não é isso? Né? Que parece que desenvolve uma atividade menos espiritual, não é isso? Porque tem gente que pensa, né, que é mais espiritual cantar do que estar no estacionamento. No olhar de Deus, está claro para você? Não há essa distinção, amém? Porque se é serviço de coração, é recebida como oferta suave e agradável a Deus. A finalidade é diferente. Quem está no estacionamento está ajudando a igreja a chegar e organizar. E quem está pregando está ensinando a igreja a refletir sobre a Bíblia. Mas estão servindo. Então, o que Joel está dizendo e que Pedro diz que se cumpre é que essa presença do Espírito Santo marca uma nova era. Os últimos dias. Então você sabia que você está vivendo os últimos dias? Há bastante tempo. Mas está vivendo os últimos dias, desde o livro de Atos, né? Desde Atos ali. E esses últimos dias, essa presença do Espírito Santo vai ser esse movimento que vai guiar a igreja. Agora, sem nos determos muito, vamos dar uma rápida conferida em quantas referências nós temos ao Espírito Santo. Algumas bem interessantes, né? A gente vai ver que o Espírito Santo é que vai comandar a igreja. Por exemplo, Atos 8, 29. Atos 8, 29. Alguém lê para nós. Então o Espírito Santo disse a Filipe, chegue perto dessa carruagem e acompanhe. Olha só, Filipe foi para uma estrada deserta, estava pregando em Samaria, foi para a estrada deserta, ele está olhando aquela estrada deserta do caminho, de repente ele vê uma carruagem, e o que Lucas disse que quem falou com ele? Veja, Lucas está dizendo isso. O Espírito Santo falou com o evangelista Filipe. Se aproxima da carruagem. Quem estava ali? O eunuco. Vindo de Jerusalém. Ele tinha ido adorar. Né? Ele é um prosélito, ou seja, um sujeito que não é de nacionalidade judia, né? Da região da Etiópia, África, mas que alguém apresentou o judaísmo para ele, ele se converteu ao judaísmo e agora ele pratica a religião judaica e ele foi a Jerusalém para prestar os votos religiosos de um judeu. Está voltando e ele está lendo Isaías capítulo 53, que fala do Messias como servo sofredor. E aí o Espírito Santo desloca Filipe, põe Filipe lá na estrada deserta de Gaza, a carruagem está vindo e o Espírito Santo, diz Lucas, fala com Filipe, se aproxima da carruagem. Ele se aproxima, puxa diálogo com o moço, começa a conversar com ele, e o moço diz, olha, eu estou lendo aqui, o profeta está falando de quem? Dele mesmo, de outro? E aí a Bíblia diz que Filipe começa com aquele texto e vai apresentar quem para ele? Jesus. Para a carruagem, ele é batizado, e volta para a carruagem e ele segue. Agora, ele veio para Jerusalém como judeu,
volta para a Etiópia como cristão, como crente de Jesus, né? Esse movimento de Filipe para ir para ali é um movimento que a Bíblia descreve como sendo o Espírito Santo de Deus, falando, conduzindo. Vamos lá para o capítulo 13. O que diz o capítulo 13? A igreja está reunida em Antioquia, eles estão orando, é só alguma referência que a gente vai ler, não vamos ler todas, tá bom? Mas ele está lá orando, e aí o que diz o versículo de número 2? Indo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Lucas diz que quem falou com a igreja? O Espírito Santo fala: separai-me. O Espírito Santo orienta a igreja para que Paulo e Barnabé fossem separados no meio da comunidade, comissionados, apoiados, né, patrocinados como missionários. E aí surge a primeira caravana missionária da história. Um pouquinho antes eu pulei, capítulo 10, abra sua Bíblia ali, volta em Atos capítulo 10, você tem uma outra história interessante, que é aquela que envolve Pedro e aquela convocação para que ele vá até a casa de Cornélio, que é um gentio, um centurião, e Pedro ainda como judeu, mesmo sendo cristão, tem receio de que isso dê problema, porque judeu não entrava na casa e nem sentava na mesa para comer com um sujeito que era gentio. Mas aí ele acaba indo lá, né, depois daquela visão dos animais. E aí no capítulo 10 de Atos, verso 20, tá certo? O que diz aí? Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem. O Espírito fala para Pedro, né? Pode ir tranquilo. Vai com eles. Pedro, eu não vou não, né? Mas vai sim. Vamos à frente. Outra referenciazinha interessante. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Versículo... Acho que eu pulei aqui agora. Perdi aqui. Deixa eu me localizar. Capítulo 15. Achei. Vamos lá para o capítulo 15. O que diz aí o versículo de número 28? Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Então Tiago pega a palavra, Pedro, e eles estão discutindo, Paulo também está lá, Barnabé, sobre a circuncisão ou não de quem não é judeu, e depois de muita conversa, eles vão escrever uma carta para liberar os cristãos gentios da circuncisão, de algumas práticas judaicas, mas aí é interessante que quando ele chega para dar esse relatório, ele diz aqui: pareceu-nos a nós e ao... Pensei que eu tenho que eles foram, né, depois de muita conversa, para uma reunião, e estava lá Pedro, né, Barnabé, Paulo, Tiago, que era uma espécie de mentor da igreja, meio irmão de Jesus, tem uma voz, né, importante, e ele diz: gente, vamos conversar aqui, e aí cada um vota, bom, vamos ver o que o Espírito Santo diz agora, né? E aí diz: pareceu-nos bem a nós e ao Espírito Santo, né, que essa é a melhor decisão. Então, o Espírito Santo ajudando a igreja a tomar decisões, a discutir seus assuntos, a enfrentar questões delicadas, polêmicas. Indo à frente, versículos 6 e 7 de Atos 16, uma outra manifestação muito interessante. Nós vamos ler depois só mais uma referência, né? O que diz Atos 16, versos 6 e 7? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Lísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então olha só que coisa interessante. Os apóstolos estão querendo fazer o quê? Pregar o evangelho. E eles têm uma agendazinha, tá certo? Já tinham colocado lá no GPS, caminho direitinho. Mas de repente o GPS perde o sinal e, né, entra, né, a voz do Espírito Santo dizendo: não é para lá que vocês vão. Aí eles vão para outro, não é para lá que vocês vão. E aí, claro, você sabe que depois eles vão parar para orar e vão dormir. E aí vem aquela visão do varão, do homem da Macedônia vestido. Passa a Macedônia aí, ajuda. O que aconteceu a partir dessa experiência que está aí? O evangelho alcança a Europa. Porque até então ela está, do ponto de vista da geografia, circunscrita à Ásia e ali a região da Palestina. Agora eles atravessam um pequeno estreitozinho de água,
passa para o outro lado. Esse outro lado que eles estão entrando é um continente europeu. E a cidade de Filipos vai ser alcançada, não é? E lá eles vão ter a experiência com o carcereiro de Filipos. E aí, mas quem que levou eles para o outro lado? O Espírito Santo. Não era plano, não estava no plano, não estava na agenda. Atos capítulo 20, versículos 22 a 23. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Prisões e sofrimentos me esperam. Quem me avisou? O Espírito Santo. E por que você vai lá? Porque o Espírito Santo está mandando eu ir para lá. Então Paulo dá um testemunho dizendo, eu estou voltando para Jerusalém, e aí os presbíteros que ele manda reunir lá em Mileto, né, da região de Éfeso, é uma região grande, tem vários núcleos de igreja, ele reúne esses pastores, esses presbíteros, e ele diz, olha, eu estou indo para Jerusalém, né? E eles dizem, não vai, você está sendo procurado lá. Você vai botar o pé em Jerusalém e o Sinédrio vai te prender você. E você sabe como é que é o Sinédrio, você veio de lá. Eles não dão mole. É risco de vida. E Paulo diz, eu sei, né? Mas o Espírito Santo disse que é para lá que eu vou, né? E eu sei que me aguarda algumas coisas muito difíceis. Não sei exatamente como é que vai ser, mas eu sei que é o Espírito Santo que está me guiando. Gente, essas são algumas referências, nós vamos voltar a elas ao longo dessa exposição nos outros domingos para ler uma ou outra diferente, analisar alguns aspectos, né, dessas manifestações e pensar sobre a nossa própria experiência contemporânea. Mas eu queria, com essas leituras, já introduzindo o tema, deixar sublinhado o fato de que o movimento da igreja de consolidação, de discussão interna sobre o que é apropriado, o que não é apropriado. O movimento da igreja de alcançar o mundo, de cumprir a sua missão, ele é completamente dependente da direção do Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo não fica perguntando se eu sei da doutrina do Espírito Santo para agir. Isso é muito importante. A doutrina do Espírito Santo, como nós a conhecemos hoje, muito provavelmente nessa época, não está nem tão elaborada. Se era a pessoa da Trindade, se não era a pessoa da Trindade. Isso é uma elaboração teológica da história, né, na medida em que a Bíblia que é o Novo Testamento fica encerrada, e agora você pode ler e reler as cartas de Paulo, reler a história de Atos, e os teólogos vão começar a lidar com algumas questões. Mas como é que pode? O Espírito Santo é menor, tem hierarquia, é pai, depois o pai é o dono do negócio, Jesus é o gerente, né, geral, e o Espírito Santo é uma espécie de executivo, CEO contratar, o que é isso? E aí, não, eles vão elaborando. Mas uma coisa fica muito evidente. Eles não estranham que o Espírito Santo fale. Eles estranham algumas orientações do Espírito Santo. Mas eles tratam essa descrição de que o Espírito Santo me falou ao nosso coração, falou a nós, que o Espírito Santo nos impediu de uma coisa, que o Espírito Santo nos mandou fazer outra coisa, e essas outras coisas às vezes até não pareciam muito razoáveis. Por exemplo, Filipe deixar Samaria, em que estava acontecendo um monte de milagre, o povo reunido para ouvi-lo, né, na arena da Baixada lá de Samaria, né, todo mundo lá reunido para ver o pregador Filipe. Filipe desce do palanque e diz, agora eu vou para o deserto. Vai para onde? Eu vou lá para uma estrada deserta. Não faz muito sentido para alcançar uma pessoa, mas é uma pessoa estratégica que vai levar esse evangelho para a Etiópia. Então há um movimento, não é, do Espírito Santo. O Espírito Santo pega o apóstolo Paulo e manda para Jerusalém, de encontro com seus, né, algozes, né? Não parece muito razoável. E todo mundo vai, depois vai ver isso, até o profeta Ágabo vai dizer, não vai porque você vai ficar lá, e vai dar um conselho para ele. E ele vai, porque o Espírito Santo está mandando ir. Não parece razoável, mas é o movimento do Espírito Santo. E a gente precisa entender isso. Por quê? Por que eu e você precisamos entender isso? O Espírito Santo vai nos guiar. Porque se eu entendo, eu coopero melhor. Eu sofro menos. Exemplo. Imagine que o apóstolo Paulo fosse para Jerusalém e sofresse lá, com perdão de uma expressão tão simples, um perrengue, né? Um momento tão difícil, complicado.
mas ele não tivesse em sintonia com o Espírito Santo de Deus, o que Deus está fazendo, ele pensaria, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Por que eu estou sofrendo tanto, Senhor? Mas ele foi orientado pelo Espírito Santo. Isso é diferente, isso muda tudo. Por quê? Porque ele diz, eu sei que eu estou aqui, porque o Espírito Santo me trouxe. E eu não estou aqui sofrendo por causa de pecado, porque estou em dívida com Deus, porque Deus resolveu me castigar. Eu estou aqui, mesmo sofrendo, mas estou aqui para fazer a obra de Deus. Uma criança, que não entende muito bem ainda da vida, né? Com seus 3, 4, 5 aninhos, nos braços do seu pai e da sua mãe, entra, né, em um posto de saúde para levar uma agulhada de uma vacina. Ninguém explicou muito para ela, porque ela não está dodói. Papai e a mãe levou por causa da campanha de vacina para ela não ficar doente, mas ela não entende, ela chora, e o pai ou a mãe tem que segurar, não é isso? Aquele que for mais forte, né? Sempre tem um que é mais forte na hora dessa, né? Ele tem que segurar a criança, e a moça do posto, a enfermeira diz, ó, segura o bracinho e tal, e aí aplica, ela sofre, e na cabecinha dela ela não entende, né? E a gente tem que fazer uma compensação, pode deixar, toma a bolinha, né? A bolinha do menino corajoso, não é isso? Balão de gás da bolinha, do menino, da menina corajoso, ou então aquela promessa, né? Quase que uma chantagem, uma troca, depois a gente vai lá nos arcos dourados, tá certo? Aguenta o tranco aí, que depois você tem uma compensação, porque é a maneira que a gente tem de amenizar o que dói no nosso coração, né? Mas a gente sabe que tem que ser feito, a vacina daquela criança. Mas quando é um adulto, mesmo tendo medo da agulha, a gente vai pelas próprias pernas, talvez acompanhado de alguém, e você se submete àquilo, porque você já entendeu que você precisa daquele processo. Essa é a diferença. O Espírito Santo de Deus vai agir e vai mover-se no meio de nós, da igreja, e ele tem feito isso. Mas se eu tenho discernimento da doutrina do Espírito Santo, eu sofro menos e coopero mais. Se eu não tenho, irmãos, o Espírito Santo vai fazer a mesma coisa. Houve um tempo em que eu achava que o Espírito Santo só se manifestaria, e até quem pensa nisso ainda, né? Se você entendeu a doutrina do Espírito Santo. E ele diz, não, o Espírito Santo não pode agir, por quê? Porque você está ignorando o Espírito Santo, você não sabe nada sobre o Espírito Santo, você não crê no Espírito Santo dessa maneira, você não crê no Espírito Santo daquela maneira. Então, como é que o Espírito Santo vai agir se você não crê dessa ou daquela maneira? Isso é um equívoco bíblico. Porque o Espírito Santo não está assim pensando, será que eu posso agir ou não? Ele não crê em mim, nem ora, não posso agir. Irmão, o Espírito Santo vai agir, sem pedir licença. Pedro está orando, pregando, melhor dizendo, na casa de Cornélio, não está? O Espírito Santo mandou ele ir lá, né? Ele foi. Ele chegou na casa de Cornélio, até chegou de maneira muito estranha. Disse, olha, Cornélio, eu vim aqui, mas não devia estar aqui. Porque eu sou judeu. E judeu que é bom não entra na casa de um gentio, tá certo? Mas eu tive uma visão lá, né, e tal, o Espírito Santo de Deus mandou vir, eu vim. E para que eu vim? Aí quando ela diz, eu não sei. Eu sei que eu também vi uma visão de um anjo e ele mandou chamar você. E o que você tem para dizer para nós? Aí Pedro, né, pensa assim, bom, então deixa eu te apresentar o Evangelho. E aí Pedro começa a pregar o Evangelho. Não é? E ele vai se estendendo, e ele vai se estendendo, e aí vai se estendendo. E diz o texto que Pedro nem concluiu, mas o Espírito Santo, que tem pressa, desceu sobre Cornélio, e uma manifestação externa visível de batismo que o Espírito Santo se dá ali, a semelhança de Atos capítulo 2 e Pentecostes, e Pedro para de pregar, e Cornélio está ali falando também em línguas, há uma manifestação de glorificação a Deus, muito semelhante a Atos 2, e Pedro nem terminou o sermão, nem fez conclusão. Por quê, gente? Porque o Espírito Santo de Deus vai agir para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós somos cooperadores dele. E se a gente não se discernir e não fizer muito bem feito, ele age a si mesmo. Se a gente quiser ir para a direita e ele acha que não é o caminho certo, ele impede a gente de ir. Por quê? Porque não é uma questão de saber ou não saber a doutrina. Ele é real, ele age e ele está em movimento. Agora, quando eu entendo, eu demonstro maior sensibilidade para poder cooperar com ele. Então, a ação missionária da igreja é um movimento do Espírito Santo.
em 30 anos de missões, que é a descrição que está ali mais ou menos do tempo do Evangelho, e Atos, perdão, o Evangelho alcançou os mais importantes centros urbanos do mundo. Jerusalém, Éfeso, Corinto, Atenas e Roma. É um movimento do Espírito Santo em Atos que move a igreja. Nós estamos estudando essa doutrina para ganhar um pouco mais de sensibilidade, de entendimento, para que nós possamos fazer o quê? Cooperar com a obra do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, um bom almoço, um bom descanso. Vamos ficar de pé para orar. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado a Deus pela comunhão da igreja. E agora entregamos ao Senhor este início de estudo sobre a pessoa, essa obra, esse movimento que a gente aprende nas Escrituras como um movimento do Teu Santo Espírito. E o que nós desejamos, o que aspiramos em nossos corações, é que ao compreender esse movimento ilustrado em Atos dos Apóstolos da história da igreja, dos nossos irmãos daqueles primeiros dias da igreja, nós possamos compreender a movimentação do Espírito Santo em nosso próprio tempo hoje aqui. Queremos ganhar mais discernimento, um melhor entendimento, consolidar a nossa experiência que já temos com o Senhor. E, ó Deus, impulsionados por essa compreensão, realizarmos ainda mais a Tua obra em cooperação com o Senhor. Despede-nos agora, ao terminarmos este momento de culto, com a Tua bênção, com o Teu favor, ó Deus. E leva cada um de nós para o seu compromisso de casa e de descanso em família, e que a Tua paz esteja sobre nós e sobre toda a nossa semana. Nós oramos assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, um bom domingo, um abraço forte, vamos em paz, né?